Boa noite a todos. Meu nome é Luiz Pereira, sou trabalhador dessa casa, Núcleo Fraterno Samaritanos, e é com prazer que eu venho aqui nesse espaço virtual trazer algumas reflexões sobre o Evangelho de Jesus. O Núcleo Fraterno Samaritano está localizado na Santa Cecília, a rua Barão de Tatuí 395. E por conta da pandemia, as suas atividades presenciais encontram-se suspensas. Então, estamos atendendo só de maneira virtual. Além de hoje, domingo, nós também temos atendimentos, palestras e tratamentos às segundas-feiras, às 20 horas, às terças-feiras também às 20 horas, e às quartas-feiras, às 14h30. Aos sábados, pela manhã, nós temos um trabalho de evangelização infantil e também com a mocidade. Também temos a escola de pais. Então, todos aqueles pais que se gostariam de iniciar a educação espiritual de seus filhos, dar uma reforçada na educação ética, moral, estão convidados a participar, tanto da escola de pais, como trazer os seus filhos para a evangelização infantil ou para a mocidade. Quem tiver interesse, é só deixar os dados de contato, e-mail ou telefone no chat do YouTube, que nós entraremos em contato para trazer mais informações. Bem, o tema da palestra de hoje vai ser a porta estreita. Mas antes, vamos fazer então a breve harmonização para que possamos estarmos sintonizados com a boa espiritualidade, para que tenhamos o máximo do aproveitamento da leitura do Evangelho e das reflexões que vamos fazer. Então, fechando os nossos olhos para facilitar a nossa concentração, vamos pensando somente em coisas boas, em momentos felizes, de alegria, em pessoas amadas. E assim, vibrando muita paz, muito amor, muita alegria, lembrando que vibrar é pensar e sentir, nós vamos nos sintonizando com os bons espíritos. E assim vamos então agradecendo à espiritualidade amiga, em especial aos nossos mentores, que estão sempre conosco na caminhada evolutiva que fazemos nesse plano. Vamos também agradecendo a todos os grupos de espíritos que, desencarnados, se unem em grupos, em fraternidades, para ajudar a outros espíritos que precisem de algum tipo de ajuda. E é em homenagem a eles que oramos. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E agora, vamos nos sintonizando com as esferas crísticas para poder agradecer a espíritos como o de Maria, a espíritos como o de Jesus. Ao espírito de Maria, vamos agradecendo pelas bênçãos que envia para toda a humanidade. Bênçãos de amor, bênçãos de paz. Que possamos nós estarmos receptíveis a essas bênçãos e que possamos acumulá-las de tal forma que possamos distribuí-las de maneira farta a todos os que estiverem à nossa volta. A Jesus, vamos agradecendo
pelos seus ensinamentos, pelos seus exemplos, que nos deixou em vida através dos seus evangelhos. Que possamos nós viver no nosso dia a dia de maneira cristã, sendo verdadeiros discípulos do nosso Mestre Jesus. Que possamos mais, que possamos, com o nosso exemplo de vida cristã, incentivar, motivar a que outras pessoas também vivam de acordo com as orientações do nosso Mestre. E agora vamos nos sintonizando com o nosso Pai Criador, Ele que se manifesta em todo tempo e lugar e que, portanto, está manifesto aqui, em nós e em tudo que nos cerca. Vamos agradecendo pelo dom da vida, vamos agradecendo pela consciência que temos, que precisamos sempre nos refinarmos em espírito, para um dia poder estarmos em sintonia plena com o nosso Pai. E é em honra e em graça a esse Pai que vamos então fazer a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje e que perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E Pai, não nos deixe cair em tentação, livrando-nos sempre de todos os males que estão à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. Bem, eu vou começar então lendo um pequeno trecho do Evangelho de Lucas, que vai servir de referência então para as reflexões que eu quero fazer. Eu vou ler aqui um trecho então de Lucas, que está no capítulo 13, começa no verso 22. Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, ensinando enquanto caminhava, sempre avançando em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, só poucos serão salvos? E ele respondeu: façam força para entrar, porque a verdade é que muitos tentarão entrar, mas quando o dono da casa se levantar e trancar a porta, será tarde demais. Então, se vocês ficarem do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra-nos a porta, ele responderá: eu não conheço vocês. Não sei de onde vocês são. Mas nós comemos com o Senhor. O Senhor ensinou-nos em nossas ruas, dirão vocês. Mas ele, mais uma vez, responderá: eu digo que não conheço vocês, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, porque praticam o mal. E haverá choro e ranger de dentes, quando vocês estiverem do lado de fora, e puderem ver Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus. Pois virá gente do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, tomar seus lugares à mesa do reino de Deus. E vejam isto: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Bem, essa passagem que eu li, ela é metafórica, né, como são diversas passagens do Evangelho, e o que Jesus quis nos colocar aí é que a passagem é estreita, a porta é estreita,
tem a ver com a nossa trajetória de vida, com a nossa conduta de vida, com o nosso estilo de vida. Porque o caminho que leva ao reino de Deus, o caminho que nos leva à porta estreita para o reino de Deus, exige que nós nos preparemos e nos esforcemos para fazer esse caminho e para conseguir passar na porta. Então, o que Jesus faz aí é uma metáfora dizendo que para que consigamos entrar no reino de Deus, precisamos nos esforçar dia a dia, com disciplina e com muito trabalho interior. E essa porta, então, dá acesso ao reino de Deus. Mas o que seria o reino de Deus? O reino de Deus é um estado de consciência. É uma comunhão com o Pai, com o Divino. Ou seja, o reino de Deus não é um local no espaço e no tempo. É um status de comunhão com o Pai, com o Criador. Só que para que nós tenhamos essa comunhão, essa ressonância, essa sintonia com o Pai, nós temos que trilhar um caminho difícil, de muito esforço, de muito trabalho, que é a porta estreita. Então, quais são os espíritos que conseguem passar por essa porta estreita? São os espíritos que conseguiram controlar o seu ego, educar o seu ego. São os espíritos que conseguiram se viver com total desapego à matéria e às pessoas. São os espíritos que estão em comunhão com o Criador. Bem, uma coisa que nós precisamos entender é que quando Jesus fala de caminho difícil, estreito, de porta estreita, ele não quer de maneira nenhuma dizer que nós precisamos trilhar realizar uma trajetória de vida de tristeza, de sacrifícios, de dores. Não, Jesus não fala isso. Inclusive, no Livro dos Espíritos, Kardec nos trouxe os ensinamentos dos Espíritos, dizendo que a felicidade plena, completa, não é deste plano material, mas que nós devemos ser o mais felizes que pudermos ser. E o que significa ser o mais felizes que pudéssemos ser? Ser feliz, alegre, com responsabilidade. Com responsabilidade com a nossa evolução. Para um dia conseguirmos passar pela porta estreita. Para um dia podermos estarmos em comunhão com o Pai. Então, de novo, para eu conseguir então passar por essa porta estreita, a primeira coisa que eu preciso trabalhar é a educação do meu ego, praticar a dieta do ego. E esse ego, o que seria? Seria o meu eu menor, o meu eu manifesto enquanto encarnado, aonde que eu me julgo de alguma forma especial. Então, eu preciso educar o meu ego para que eu consiga, sim, controlar todas as manifestações egóicas desse ego.
controlar o orgulho, a vaidade, controlar a intolerância, a impaciência. Enfim, todas as manifestações do ego que faz com que ele coloque para o mundo à sua volta que ele é especial. Que ele é mais forte, é mais belo, mais inteligente, que tudo pertence a ele. Uma dica que nós podemos seguir para educar o nosso ego, Jesus nos trouxe em outra passagem. No Sermão do Monte, Jesus fala lá das bem-aventuranças. As bem-aventuranças é um caminho seguro para a educação do nosso ego. A primeira bem-aventurança nos ensina um método para que possamos controlar o nosso orgulho e a nossa vaidade, usando a humildade. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque verão o reino de Deus. Bem-aventurados aqueles que têm o orgulho e a vaidade em equilíbrio. Sim, porque nós sermos orgulhosos e sermos vaidosos não é ruim, como muitas vezes a gente acaba entendendo. O ruim é quando o orgulho ou a vaidade não estão sob controle. Porque nós precisamos nos amar. Então nós temos que ter orgulho de nossas conquistas pessoais, dos nossos filhos, das coisas que fizemos de bom para nós e para a humanidade. Nós temos que ser vaidosos para cuidar bem do nosso templo de manifestação, dessa nossa máquina biológica. Então, estarmos asseados, termos cuidado com a nossa alimentação, com o nosso físico. Isso não é ruim. É cuidar bem do nosso equipamento que usamos para nos manifestar. É ruim a vaidade se torna uma coisa ruim quando que para buscar o amor que nos falta, nós começamos a fazer academia, a fazer cirurgias, a comprar roupas de marca, para que nós assim possamos chamar a atenção das pessoas à nossa volta e receber delas a atenção, o carinho, o amor que nos falta. Aí a vaidade fica ruim. Mas se eu tenho uma vaidade boa em mim, porque eu cuido, né, do meu tempo de manifestação, porque eu me mantenho asseado para me manter saudável, isso é bom. Orgulho também é bom. Orgulho é ruim que quando eu acho que, pelas minhas conquistas pessoais, eu me tornei especial, melhor que as outras pessoas. Aí é ruim. Eu me amo tanto que o meu orgulho fica ruim. Então, orgulho e vaidade é se amar. Quando nos amamos demais, somos orgulhosos. Quando nos amamos de menos, somos vaidosos. O segredo para manter orgulho e a vaidade em equilíbrio é a humildade, a prática da primeira bem-aventurança. A segunda bem-aventurança tem a ver com o nosso próximo, porque se nós controlamos o amor que está em nós, se nós temos o amor em equilíbrio, eu consigo amar meu próximo. Então, bem-aventurados aqueles que choram, que se lamentam, que se tocam pelo próximo, porque serão consolados. Então, se eu pratico, se eu entendo, conheço e pratico a segunda bem-aventurança, eu consigo controlar aí, a minha intolerância, a minha impaciência, a tolerância, achar que o meu jeito de fazer as coisas é o certo. Porque eu sou especial, meu ego diz isso. A minha impaciência, o meu tempo é o certo, porque eu sou especial, meu ego me diz isso. Manifestação do ego, do meu eu menor. Mas se eu pratico a segunda bem-aventurança, eu entendo o tempo do meu próximo, eu entendo o jeito do meu próximo ser e pensar. Arrogância, eu entendo que a forma que eu vejo o mundo não é necessariamente melhor que a forma que o outro vê o mundo. Então nem sempre eu sei tudo, nem sempre eu tenho razão. A questão da possessividade. Ou seja, a segunda bem-aventurança nos permite
né, administrar e aprender a controlar as outras manifestações egóicas que são ruins. E aí eu consigo ir para a terceira bem-aventurança, porque eu consigo me manter em paz de espírito. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, viverão bem na terra. Então, se eu domino a primeira bem-aventurança, eu me amo em equilíbrio. Se eu domino a segunda bem-aventurança, eu consigo amar o próximo. Eu consigo também dominar a terceira bem-aventurança, que é me manter em paz de espírito. Viver bem, sempre em comunhão, vibrando e sentindo bem. E todas as outras bem-aventuranças são bem-aventuranças que nos ajudam a conseguir passar pela porta estreita. Essas três primeiras nos ajudam a tratar o nosso ego, a educar o nosso ego. As outras bem-aventuranças nos ajudam a cuidar do nosso desapego e da nossa comunhão com o divino. Então, além de eu educar o meu ego, eu preciso, as bem-aventuranças é um caminho, eu preciso também cuidar do desapego. Porque o desapego me ancora, cria atrito na caminhada que eu faço neste plano. Então, eu ficar preso à matéria, eu ficar ancorado a pessoas, me dificulta a caminhada, porque eu vou chegar na porta estreita levando muito mais tempo, porque durante essa caminhada na estrada eu fiquei ancorado em coisas e pessoas. Isso não significa que nós não podemos ter bens materiais, acumular bens materiais. Sim, podemos ter carro, podemos ter casas, podemos ter bens materiais, mas de forma que nós não condicionemos a nossa felicidade, a nossa alegria, a nossa paz interior a isso. Eu só vou ser feliz se eu conseguir trocar de carro. Eu só vou ser feliz se comprar aquela casa. Aí não. Aí eu estou condicionando o meu eu, a minha felicidade, a bens que eu não preciso. Viver em ostentação, viver em luxo, para quê? Se nós não temos nada daqui, nós detemos por um determinado tempo o que está à nossa volta, mas não temos nada. Nós temos que lembrar que nós nascemos sem nenhum tipo de bem material, nus, encarnamos nesse plano sem nada físico e partimos, retornamos à pátria espiritual sem nada. Não levamos nada, uma agulha. E é engraçado que nesse meio tempo entre encarnar e desencarnar, nós ficamos brigando por mais ter. Sendo que não vamos levar nada. Às vezes é pior, né? A gente deixa problema para os nossos filhos, para os nossos entes queridos, que ficam brigando pela matéria que deixamos, que acumulamos. Então, esse tipo de âncora é ruim. Por isso eu preciso praticar o desapego para conseguir passar na porta estreita, senão eu vou estar com tanta bagagem que eu não passo na porta, a porta não deixa eu passar. Quando eu falo desapego pessoal, também, eu só vou ser feliz se aquela pessoa ficar comigo. Eu só vou ser feliz se as pessoas me amarem. Eu só vou ser feliz se eu tiver uma posição social de destaque. Isso só me atrapalha. Isso não significa que não devemos amar as pessoas. Não, devemos amar
de maneira incondicional. É o que Jesus, né, nos colocou na sua lei régia, na lei que ele trouxe do divino principal. Amar o Pai sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Então, devemos amar o nosso próximo com verdade. E não precisamos nos ancorar, de novo, colocar a nossa felicidade refém de que as pessoas nos amem, que as pessoas queiram ficar conosco. É ruim, porque quando eu perco um ente querido porque ele fez a passagem, além de eu atrapalhar, porque eu estou ancorado naquele espírito que não está mais encarnado, então eu fico criando atrito na minha evolução, eu também dificulto a evolução do espírito que fez a passagem. A dor da perda, normal, é inerente ao ato de vivermos. Viver dói. Dormir demais dói, andar demais dói, ficar vendo seriado dói, sentado vendo um seriado muito tempo, fazendo um corujão. Correr dói, andar demais dói, viver dói. Então a dor faz parte da vida. Agora o sofrimento, como dizem, é opcional. O sofrimento é a dor estendida. Eu não preciso sofrer. Então, sim, eu preciso amar as pessoas de maneira incondicional, da melhor maneira que puder. O amor incondicional é aquele amor que nós amamos por amar. É o amor, por exemplo, de uma mãe para um filho. Ela simplesmente ama o filho, independente do que faz, do que pensa, do que sente. Ela ama. É um amor que temos, né, na medida de nossa consciência, nossa evolução, procurar praticarmos. Mesmo por aquele espírito encarnado que nós não conhecemos, que nós não temos intimidade. Esse é o nosso alvo. Isso não é coisa para se conquistar numa encarnação, mas é o nosso objetivo. Então, voltando, para conseguir passar nessa porta estreita, eu não preciso viver uma vida de amarguras, de tristezas, de sacrifícios, de sofrimentos. O que eu preciso é me preparar, viver a vida da maneira mais feliz, mais alegre que eu possa, ou seja, trilhar a minha estrada, a minha caminhada, o meu caminho da melhor maneira que puder, procurando, primeiro, me refinar em espírito, controlando o meu ego, educando o meu ego. As bem-aventuranças que Jesus colocou no Sermão da Montanha é um caminho seguro para isso. Segundo, eu preciso praticar o desapego. Porque eu ficar apegado à matéria e a pessoas me dificulta passar pela porta estreita. Eu não consigo passar com essa bagagem extra, com essas âncoras vinculadas a pessoas e à matéria. E, por último, eu preciso estar em sintonia com o Criador, com o Pai. E como é que eu faço isso? Dominando as bem-aventuranças, não ficando apegado à matéria e a pessoas, praticar o desapego e, principalmente, vivendo em amor, em verdade, pensando e sentindo o bom, que é isso que é complicado. O tempo todo eu pensar e sentir coisas boas, porque aí as minhas obras serão boas. Antes de eu falar qualquer coisa, antes de eu fazer qualquer coisa, que são as minhas obras, eu penso e sinto. Então, se eu me vigiar o que eu penso e vigiar o que eu sinto, eu vou errar ainda, né? Nós estamos em evolução. Mas as minhas obras tenderão a ser boas. Ou seja, cada vez mais eu vou estar em sintonia com o Pai.
A gente fala muito vigiai, orai e vigiai, né? Vigiai os pensamentos. Mas não podemos esquecer dos sentimentos. Tem sentimentos que não têm origem no pensamento. Tem sentimentos que nós captamos do ambiente que estamos, por sintonia. Ambiente de estresse, de pressão por vendas, né? Ambiente de tristeza, enfim, acabamos, por não nos vigiarmos, entrando naquela sintonia, tendo aquele sentimento. Tem sentimentos que nós captamos de outras pessoas. Senta uma pessoa ao nosso lado que está em desequilíbrio, está estressada, está raivosa, magoada, chateada com alguma coisa, e aquele estado de espírito dela acaba fazendo com que nós também comecemos a ficar irritados, reclamando, entramos em sintonia com o que não devíamos ter entrado. E tem sentimentos que nós trazemos de outras existências que nós nem lembramos. Então, como o pensamento é mais rápido que o sentir, se eu estiver me vigiando o que eu penso e o que eu sinto, quando eu me perceber triste, raivoso, magoado, chateado, irritado com alguma coisa, eu me controlo. Eu digo, ligando uma chavinha. Eu me percebi irritado, triste. Vou ouvir uma música que eu gosto, vou caminhar, vou ligar para alguém que me é agradável, vou ver um programa de televisão construtivo. Enfim, vou mudar o meu estado de consciência. Um estado de consciência de baixos recursos, porque estava vibrando mal, lembrando vibrar, pensar e sentir, para um estado de consciência, né, onde eu vou estar em plenos recursos, porque eu vou estar vibrando bem. E aí eu consigo produzir melhor. Então, se eu me preocupar, né, em educar o meu ego através da reforma íntima, né, eu me preocupar em não ficar vinculado, não criar âncoras com matérias e pessoas, e eu me preocupar em me manter em sintonia com o Pai através do controle do que penso e sinto, automaticamente a porta vai estar disponível ao reino de Deus, esse estado de comunhão com o Pai, com o divino. Lembrando que alguns, né, é bom deixar claro, alguns imaginam que é necessário que nós tenhamos uma religião formal para conseguir entrar no reino de Deus. Não, essa religião formal não é necessário. É necessário nós temos a religião de religar, ou seja, nós temos a preocupação de nos conectarmos com o Pai, com o divino. Mas para isso eu não preciso de intermediário. Eu não preciso frequentar uma igreja, uma sinagoga. Eu posso ir, se não tem nada, se eu quiser ir, posso ir. Se isso me ajuda de alguma forma a entrar em sintonia, sem problema. Mas eu não preciso. É a mesma coisa que também eu não preciso, para entrar em sintonia com o Pai, né, de um ritual, de uma roupa especial, de uma vela. Ah, mas isso me ajuda. Se ajuda de alguma forma a você estar num estado de consciência, tudo bem, não pega nada. Mas não precisamos. Como a questão de barganhas, promessas. O divino não precisa nada disso. O divino, nosso Pai, não precisa de velas, de promessas, de sacrifícios, de ritos, de flagelos. Não precisa de nada disso. É nós que precisamos, né, desses penduricalhos para entrarmos em sintonia com o Pai. Quer dizer, precisamos entre aspas, porque na verdade não precisamos. Nós é que pensamos que precisamos. Então, né, se facilita você acender uma vela, fazer um ritual, ir num local específico para entrar em sintonia com o Pai, tudo bem. Mas com a consciência que eu não preciso nada disso. Eu só preciso, né, educar o meu ego, praticar o desapego e me sintonizar com o Pai em pensamento e sentimento. É isso que eu preciso.
Esses penduricalhos, na verdade são isso, né? Essas barganhas com o divino, são, na verdade, subterfúgios, né, que nós criamos. Então eu preciso fazer orações para o divino? Não. Na prática, não. Porque ele não precisa das orações, quem precisamos somos nós. Então nós, sim, temos que fazer por nós, não pelo Pai. De manhã, se eu, ao levantar, fizer uma oração de agradecimento por ter acordado ou não, se eu esquecer de fazer essa prece, o divino não vai ficar magoado comigo, raivoso porque eu esqueci, porque eu não fiz. A gente tem que entender que o Criador, ele não sente raiva, mágoa, fica chateado. Isso são características humanas que nós projetamos num ser divino, que não tem as nossas limitações. O divino não perdoa porque não precisa perdoar, mas ele também não castiga porque não precisa castigar. Isso é coisa nossa. Nós colhemos o que plantamos, causa e efeito. Uma outra coisa também, para finalizar, que nós precisamos ter, é a questão, nós lembrarmos que nós vibramos o tempo todo. E as vibrações que nós emitimos, as irradiações que nós emitimos através do que pensamos e sentimos, pode influenciar o mundo à nossa volta, as pessoas e o mundo à nossa volta. Nós precisamos melhorar em espírito. O nosso país precisa se melhorar. O mundo precisa ficar melhor. Mas isso começa em nós. Independente se o outro espírito faça ou não ele, nós temos que fazer a nossa parte. Pensando e sentindo bem, porque aí nós vamos usinar energias produtivas, construtivas. Porque energia, na verdade, não existe energia negativa ou positiva, como a gente costuma colocar. Existe energia mal usinada, mal processada. Então, na hora que nós irradiamos, a energia que nós estamos irradiando, ela pode ser construtiva ou destrutiva para o universo que nos cerca. E nós fazemos isso o tempo todo através do que pensamos e sentimos. E temos que lembrar, né, que nós colhemos o que plantamos, mas não é só plantar, eu preciso cultivar a semente que eu joguei. E essa semente que eu joguei, eu cultivo através do que penso e sinto. Que possamos nós, então, termos essa consciência que, para que eu um dia possa entrar em comunhão com o Pai, ou seja, alcançar o reino de Deus, eu preciso me educar em espírito, educando o meu ego. As bem-aventuranças é uma referência boa que Jesus nos deixou. Eu preciso praticar o desapego, tanto a matéria como a pessoas, para conseguir caminhar de maneira reta, o mais reta possível ao reino de Deus. E eu preciso me preocupar em comunhão com o divino através do que penso e sinto. Porque eu sou, quer queira, quer não, nós somos agentes de transformação. E se nós queremos transformar o mundo, né, pelo menos fazendo a nossa parte, transformar o nosso entorno de maneira produtiva, eu tenho que pensar e sentir bem. Para as energias que eu irradiar serem energias construtivas. Vamos agora, então, fazer o nosso tratamento, né? Nossa limpeza e harmonização dos nossos assistidos. E por isso eu convido a todos os médiuns a reforçarem em pensamento e sentindo, para que as energias que nós possamos usinar, processar, junto com os nossos assistidos, possa fazer a diferença em nosso entorno. Então, vamos fechando os nossos olhos,
para facilitar a concentração, acalmando nossas mentes e corações, para poder assim nos sintonizar com os nossos espíritos amigos, com a espiritualidade maior, para que possamos nos higienizar e higienizar as nossas habitações. E assim, unidos em pensamento com a espiritualidade, vamos recebendo uma energia luminosa branca que vem descendo do plano espiritual sobre nossas habitações e, em nome de Jesus, vai se distribuindo de fora para dentro, em todo o ambiente de nossas habitações, efetuando a limpeza em toda ela, iniciando a partir da entrada, passando por todos os ambientes, por todos os cômodos, tanto nas dependências internas como externas. Elas vão sendo limpas de todas as energias prejudiciais, de todas as formas de pensamento e também todas as influências espirituais negativas que porventura possam estar nesta habitação, devido à nossa invigilância aos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Agradecemos então a espiritualidade pela limpeza de nossas habitações. E neste momento, vamos então nos envolvendo em uma energia luminosa verde, que nos auxilia a concentração para receber uma harmonização com energias luminosas que restabelecem o nosso equilíbrio interior. Cessando essa energia luminosa verde, agora vamos recebendo do plano espiritual uma energia luminosa amarela, dirigida ao nosso frontal, que penetra em nosso mental e dissolve todos os pensamentos negativos, equilibrando e alinhando nossos pensamentos, e agora, acessando essa projeção, vamos recebendo no nosso cardíaco uma energia luminosa rosa que nos envolve de maneira carinhosa, limpando sentimentos negativos, tipo mágoas e tristezas, nos proporcionando vibrar em amor fraterno aos que nos são próximos. Cessando essa projeção, vamos recebendo do plano espiritual uma energia luminosa verde diretamente no nosso gástrico, que vai limpando todas as tensões, irritações e descontroles nervosos, proporcionando-nos um maior controle emocional. Cessando essa projeção, vamos recebendo do plano espiritual uma energia dirigida às nossas mãos, uma energia luminosa azul, que sobe pelos nossos braços e envolve todo o nosso ser, como se fosse uma armadura, um escudo. Que ela possa se manter até o nosso próximo encontro, se nós mantivermos nossos pensamentos edificantes, atendendo ao Mestre Jesus no orai e vigiai. E assim, terminando nossa harmonização, vamos pedindo licença à espiritualidade presente em cada habitação desse nosso encontro virtual, para encerrar os nossos trabalhos, vibrando energias de amor, de paz e saúde para serem levadas aonde se fizer necessárias,
Vibremos pela paz e saúde a todos os povos do planeta, pelo nosso Brasil e seus governantes, reduzindo a influência do ego e aumentando a visão do trabalho em prol do próximo. Vibremos pelas nossas crianças, que essas energias se transformem em armaduras de proteção contra os apelos do mundo. Vibremos pelo núcleo fraterno samaritano, pelos seus trabalhadores. Vibremos pelos alunos do núcleo fraterno samaritano e pelos seus lares, pelos seus parentes. Vibremos pelos assistidos, frequentadores do núcleo e também pelos seus lares, pelos seus parentes, pelos seus amores. Humildemente também pedimos que essas energias sejam levadas a todos aqueles enfermos pelos vírus Covid, a todos aqueles profissionais de saúde que se disponibilizam no atendimento aos doentes do momento, a todos os familiares que aguardam a cura de seus parentes, a todos os familiares que perderam neste evento algum ente querido. E com a permissão da espiritualidade, que essas vibrações também possam ser levadas àqueles que foram chamados pelo Pai em sua infinita sabedoria. E com muito respeito e humildade, pedimos em especial a espiritualidade e de todos que participam desse encontro virtual, em nome de Jesus, possamos também receber um pouco dessas doações, individualmente em nossos lares, nos fortalecendo para efetivarmos a reforma íntima, nos despindo das vaidades, do orgulho e do egoísmo, e assim mantermos os elos energéticos que nos unem como irmãos em Cristo, para desta forma podermos ser dignos do amparo e proteção divina. Pedimos agora humildemente que a espiritualidade amiga possa fluidificar, energizando todas as águas em nossa residência, para as necessidades do nosso corpo e do espírito, transformando em salutar remédio para a saúde orgânica e espiritual de cada um de nós. E com esta oferta na forma de vibrações, procuramos nos esforçar para nos conduzir conforme o Evangelho do nosso Mestre, amado Jesus, como verdadeiros discípulos cristãos, e que durante este isolamento que se faz necessário, nos permita em nosso interior a celebração da fé, como também nossa união mental como irmãos em energias de amor fraterno. E assim, solicitando a espiritualidade presente nessa nossa reunião, pedimos a licença para encerrá-la, rendendo graças a Deus. Que possamos nós, então, termos uma grande semana, com muita paz, muito amor e muita saúde. Que assim seja, graças a Deus.